sou Léo José, eu sou palhaço e dramaturgo e trabalho exatamente nesse cruzamento dessas duas linguagens, mesmo quando eu não estou escrevendo ou desenvolvendo alguma dramaturgia que seja especificamente para palhaço, mas existe uma influência ali nesse momento de escrita. A minha dramaturgia também é muito voltada para um universo fantástico e lúdico, e isso acaba trazendo também um ponto de comunicação maior com as infâncias. Sempre que eu escrevo, sempre que eu tenho alguma ideia ou algo me inquieta para pesquisar, para colocar aquilo numa poética, isso me leva a dialogar com vários grupos de crianças. Então isso me faz perceber como aquela temática atravessa todos esses aspectos cognitivos, emocionais, sociais, culturais. O texto ele vai refletindo muito do diálogo e muito de como essa criança se afeta por aquela história em primeiro plano. E aí eu vou conseguindo desenvolver o curso da dramaturgia e trazendo também. Eu costumo dizer que eu faço uma dramaturgia de constelação, porque eu pego vários pontos de luz que se conectam, eles parecem independentes, mas eles se conectam e formam uma figura, formam um sentido. Quando eu começo a pesquisar dramaturgia para a infância, na verdade, e a infância também enquanto um fenômeno, a primeira coisa que me é dita é que a gente não precisa dar voz a ninguém. As crianças elas já têm voz e a gente precisa dar espaço de escuta. Então, se eu quero escrever para essa criança, eu preciso escutá-la. Por mais que seja uma ideia que surja de mim ou de um contexto, mas eu preciso ouvi-la. Eu preciso fazer esse cruzamento. Então, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de multiplicidade de perspectivas, eu acho que a gente está aberto e entender que, apesar de eu ter falado infância no singular, mas são infâncias que existem. Existe inclusive um movimento hoje que se fala nenhuma infância a menos, porque isso, são diversos fenômenos dentro de um grande guarda-chuva, né, que a gente chama genericamente de infância, mas as infâncias são múltiplas, elas se formam em contextos e contingências diferentes, principalmente num país como o nosso que é muito múltiplo. Uma criança de um contexto urbano nunca vai ser uma criança, as experiências de uma criança de um contexto urbano nunca vão ser as mesmas experiências de uma criança num contexto de um quilombo ou de uma aldeia, ou até mesmo da zona rural. Então eu acho que para quem está nesse campo da pesquisa, da criação e quer pensar, e na verdade precisa pensar nesse âmbito de inclusão, é entender que experiências podem ser comuns, mas também que experiências são diversas e como isso se constela dentro de um texto, dentro de uma obra, dentro de uma dramaturgia, de uma escrita. Uma coisa que uma das minhas mestras de dramaturgia para a infância, que é a Karen Ascioli, ela diz que as infâncias dentro do contexto de criação, de dramaturgia, o teatro para as infâncias, ele é o mais experimental de todos. Olá, eu sou Suzane Guimarães, sou professora de teatro para crianças de 0 a 100 anos e também pesquisadora de teatro para a primeira infância e formação de educadores. Então, pesquisar o teatro para a primeira infância é um desafio muito grande, né? Dentro desse espaço educativo que eu venho. A minha pesquisa, ela inicialmente vem de uma reflexão pautada no processo criativo do teatro na sala de aula, e ali eu vejo como essas experiências vão acontecendo, traçando ali fora de um processo pré-estabelecido do teatro com começo, meio e fim. Então vem muito de uma escuta, de uma observação. Eu tenho um distanciamento
para essa observação necessária ali dentro daquele espaço de sala de aula, que é o nosso espaço de jogo. Então essa observação me dá espaço e liberdade para ver o que as crianças, né, fazem, de olhos bem abertos e atentos para isso. Então são corpos brincantes e a partir disso eu vou experimentando e é com elas que eu tenho todo esse processo criativo, né, do que eu quero levar para além da sala de aula. Então a gente coloca a criança enquanto protagonista desse trabalho, mas sabendo que sempre ela é protagonista de verdade num processo de teatro feito com, para e pela primeira infância. Então a criança ela dita o que ela quer ver, ela dita o que ela quer fazer. Nós vamos experimentando fora dessas ideias de marcações de palco, do que a criança entra no palco e sabe onde vai se posicionar. A criança ela primeiro experimenta esse espaço, ela se vê, se representa dentro daquele lugar e assim nós vamos traçando nossa própria dramaturgia dentro desse processo de criação conjunta. E assim nós vamos fazendo com que seja realmente um trabalho brincante e experimental, né? Porque a infância é isso, né? Ela é um experimento. A gente está o tempo todo experimentando. O teatro ele nos coloca em estado de observação constante. E fazer teatro para a infância precisa disso, precisa de um olhar atento, de um olhar carinhoso para o que a criança nos oferece e principalmente ouvidos bem abertos, bem atentos, na verdade, para o que a criança tem a nos dizer, a nos oferecer. Então, quando a gente extrapola os muros da escola, né, e a gente faz uma produção para além do espaço de sala de aula, a gente tem que estar muito preparado para o que o mundo tem a nos oferecer e também o que a gente vai oferecer a ele. É uma troca. Então, fazer com que as crianças se reconheçam em espaços fora da sala de aula é um processo também de pensar em como eu ofereço as experiências dentro da sala de aula, né, dentro daquele espaço de jogo. Então, a minha prática ela começa a pensar na divisão palco e plateia, das crianças se reconhecerem enquanto espectadores e enquanto atores em cena. Também numa apreciação de outras cenas, né, que eles vão se vendo ali em processos experimentais, unindo todo mundo, né, um trabalho coletivo. A criança precisa entender que ela vai estar imersa a outras crianças, né, ela vai se reconhecer junto a essas crianças. E esse trabalho, a gente fala que é um trabalho coletivo porque elas conseguem se colocar nesse espaço e também entender até que ponto para elas é relevante, até que ponto se torna um trabalho confortável e fazendo com que a criança ela possa ter a maior experiência possível, né? Para além de uma experiência de encantamento, né, para essa criança, mas que ela possa também se reconhecer como uma criança encantada e de um processo extremamente proveitoso. 1, 2, 3 e... Eu sou Necília, sou artista do coletivo Circo Tá na Rua e do grupo Cena Aberta. Eu pesquiso teatro para a infância, acredito que desde 2014, quando eu comecei a me entender como pesquisadora mesmo. Além disso, eu sou dramaturga, né, e eu me interesso muito assim pelos diversos desdobramentos do texto para a cena, não só para a infância, né, mas para todos os públicos. Só que eu acredito que há um espacinho ali na infância para a gente fabular um pouco mais, imaginar um pouco mais. E é aí nessa possibilidade que mora assim, minhas pesquisas e meus trabalhos. Eu acho que pesquisar teatro para a infância é um pilar muito importante na produção do teatro para a infância. Porque, de alguma forma, a pesquisa ela dialoga com os artistas e com os produtores, com os fazedores de arte. Então, eu acho que é sempre uma conversa de muitas frentes, né? Então, eu acho que a pesquisa ela vem justamente cumprindo o papel de integrar esse diálogo, né? Que vem de várias frentes. E aí, quando eu me penso assim como pesquisadora, eu quero justamente provocar, tecer críticas, traçar diálogos, pensar, né? E friccionar de alguma forma os artistas, e às vezes eu também estou do lado dos artistas,
e as crianças, e o que se tem hoje como discussão, né? Porque as crianças, elas não estão apartadas da realidade. Então, se hoje nós estamos vivendo emergências climáticas, nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos com questões políticas, éticas para viver em sociedade, né? Então, as crianças também vivenciam isso à sua forma, de uma outra forma, e é justamente o teatro que pode trazer essa vivência das crianças, né? Ou proporcionar o diálogo dessa realidade para as crianças. Então, eu acho que os pesquisadores têm um papel-chave assim, para unir todo mundo que está pensando sobre isso. Sobre minhas principais referências, eu acredito que são as crianças em si, porque nenhuma criança é igual. Né? A gente fala as crianças como um grupo, mas na verdade cada criança tem a sua personalidade. A criança é um ser que está vivendo e já impondo seus desejos. Então, ser referenciada pelas crianças é um bom caminho para mim. Antes de ser referenciada por pesquisadores, historiadores e outros artistas, eu, sobretudo, observo as crianças, que eu acho que elas me dão as minhas maiores ideias, ou com elas eu posso testar algumas coisas, o riso, algumas brincadeiras, e também é com elas que eu vejo um termômetro, digamos assim, do que se passa no universo daquela criança, né? Tipo, que jogo tá sendo jogado, que brincadeira que tá se brincando, que música que tá se ouvindo. Então, as crianças, elas são grandes apreciadoras das artes, né? E eu gosto quando os pesquisadores têm esse olhar, né? Que não é um olhar da infância, é um olhar da infância mais contemporâneo, da infância como ser íntegro, e não um olhar, digamos, mais na década de 60 e mais para trás, em que a criança era um ser incompleto, né? Então, eu gosto mais de ir nessas linhas de pesquisa. Eu penso que hoje o principal desafio, assim, dos pesquisadores é encontrar um ponto de diálogo com os artistas através da crítica, porque existem muitos trabalhos de diversos aspectos. Alguns trabalhos estão presos a estéticas não contemporâneas, digamos assim, né? E aí, o que eu estou falando? Painéis como cenário, personagens pouco trabalhados, frases no diminutivos, toda essa estética de teatro para a infância que a gente tinha um tempo atrás. Existe ainda muito esse teatro, e existe outros tipos de teatro também nos mais diversos gêneros. E aí o pesquisador, eu acredito que há uma certa barreira entre ver esses espetáculos como criticáveis, entre ver esses espetáculos como possíveis de diálogo para a gente discutir novas estéticas e contribuir com a cena contemporânea como um todo, né? Porque o teatro para a infância faz parte da cena contemporânea.